Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Nós estamos iniciando o 7º dia agora, essa palavra sobre as nossas vidas, a vocês que aqui estão, a todos que nos acompanham hoje e nos acompanharão ao longo do tempo nessa live, sejam muito bem-vindos. Eu quero, meus irmãos, transmitir aí ao teu coração sobre esse tema. Eu quero tentar ser o mais prático possível. Confesso aos irmãos que essa mensagem ou algo parecido com ela eu ministrei em novembro de 2022. Novembro de 2022, o Senhor me deu essa palavra e agora eu orando ao Senhor, o tema para esse dia, para esse mês era esse tema. E aí logo me veio novamente essa palavra. Óbvio que algumas atualizações, alguma coisa que faz parte desse tempo, que nós estamos vivendo, dessa geração. Então eu oro para que, peço a Deus para que Ele encontre aí no seu coração uma terra fértil, uma terra boa, uma terra pronta para essa semente de hoje, em nome de Jesus. O tema é bem sugestivo, tendo em vista que a Bíblia, do começo ao fim dela, ela é baseada em sacrifícios, tanto daqueles de homens e mulheres que fazem para o Senhor, quanto pessoas que se entregam, que se dedicam para um determinado propósito. Sacrifício nada mais é do que uma renúncia voluntária, por razões religiosas, às vezes morais, razões práticas da vida. Um exemplo é que um grande atleta, a vida de um grande atleta, tá? Estou falando de alta performance, exige dele um grande sacrifício. Pode observar que os maiores em determinadas áreas da vida são pessoas que se privam de coisas que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer. Eu lembro de um jogador que ele dizia o seguinte: hoje ele ainda é já está velho para a idade, para jogadores, mas ele dizia muito isso. Lembro de um texto até que ele escreveu uma vez, que ele falou que quando ele era ainda adolescente, gostava muito, e uma vez falaram isso para ele: se você quer ser o melhor, você vai ter que fazer coisas que a maioria não faz. É isso, você vai ter que fazer alguns sacrifícios. E aí, o que eu posso fazer? Ele falou: não sei, você vai ter que pensar e bolar aí o que você pode fazer. E aí então, a história dele é a seguinte: quando eles estavam treinando, ele resolveu então, da cabeça dele, comprar 2 pezinhos, coisa baratinha, mais ou menos 1 quilo em cada pé. Ele amarrava no tornozelo dele 1 quilo em cada um deles e ia treinar. Todo mundo estava treinando normal, seu pé natural, sua chuteira lá, e ele estava com essa chuteira naturalmente, igual todo mundo, mas com 1 quilo a mais em cada pé. E aí o tempo foi passando, ele foi abandonando algumas coisas da vida, até que chegou num ponto que ele se tornou um radical da alimentação, enfim, se priva. Quem gosta de uma Coca-Cola bem gelada aqui, gente? Bem geladinha, de vidro assim, amém. Ela tem gente dizendo amém. Tem gente que é mentiroso também, que está aqui e tal, tá disfarçando e tal. Irmão, se privar não significa que você não goste, tá? Então eu também gosto, só que eu já não bebo mais. Isso já não faz mais parte da minha vida, pelo menos nesse ano de 2026, Não. Então é isso, sacrifício é privação. Pode ser por razões espirituais, mas pode ser por razões práticas da sua vida. Isso eu imagino que você entenda. A privação, ela pode ser também para proveito, entende? Isso é proveito seu, de um coletivo, de pessoas. Por isso nós estamos aqui, por isso você vem ao culto. Você poderia estar em casa assistindo televisão, na internet, na rede social. Você está se privando. Quando todos estão, você não está.
mas é necessário mais. Leia comigo 1 Reis, capítulo 3, versos 4 e 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versos 4 e 5. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Engraçado que a gente lembra da história de Salomão. Salomão ora ao Senhor, faz essa oração, e aí Deus fala: porque você não pediu, né, riqueza como todo mundo, você pediu sabedoria, eu então vou dar aquilo que você quiser, pode pedir. Mas olha o contexto, início do reinado de Salomão, que nós estamos falando do começo. Ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor, e o texto seguinte diz que Deus chega para ele e fala: pode pedir, o que você quiser eu vou te dar. Irmão, tem alguma coisa aí que nos chama a atenção, tem um princípio aí, tem algo poderoso aí. Ah, pastor, mas ele era o rei, mas ele ofereceu 1000, são 1000 holocaustos. Então deixa eu explicar para você como é que era mais ou menos. Tinha uma mesa onde era feito um sacrifício. Dentro dessa mesa, né, uma mesa que eu falo de pedra, né, quando eles tinha toda uma elaboração, colocava o animal nessa mesa, para depois ele ser queimado. Então ele era limpo, o animal tinha que ser limpo, colocava na mesa, para depois fazer, imagina fazer isso 1000 vezes, 1000 vezes, era 1000, gente. Então aqui nós vemos que o homem que nós sabemos, por estudos e mais estudos, que é considerado até hoje o homem mais rico da história, começou entregando o maior sacrifício da história. Pode procurar na Bíblia, você não vai achar nenhum outro rei que fez o que ele fez. Ah, mas Salomão era rico, mas ele fez algo que nenhum outro fez. 1000 holocaustos. O negócio aqui, meu irmão, minha irmã, aqui nós temos que mostrar que Deus tem valor para a gente. Esse é o ponto. Mostre que Deus tem valor para a sua vida desde o começo. O que é que você tem buscado? Comece, mas comece bem. Comece bem e o final será de glória. Nós sabemos que o final aqui dessa história toda é Salomão consagrando o templo ao Senhor. E a glória de Deus descendo no templo, um poder inimaginável, tanto que os judeus até hoje estão buscando aquilo que aconteceu no templo de Salomão, até hoje, estão lá buscando. Comece bem, mostrando que Deus tem valor. Senhor, eu estou assumindo o reinado, eu sei que eu sou o rei, eu sei que me dá todo o poder sobre o povo, mas eu quero começar bem. Então ele começa fazendo algo que ninguém fez. Ele entrega 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos ao Senhor. A pergunta é: como você tem começado as coisas na sua vida? Pastor, eu quero começar um projeto. Está começando que jeito? Tem gente que na hora de começar o projeto, ao invés de ele sacrificar alguma coisa, ao invés de ele entregar alguma coisa, ele retém alguma coisa. Não, deixa eu segurar porque eu tenho um projeto aí. É o contrário. Na lógica de Deus é o contrário. Olha que interessante. 2 Crônicas agora, contando também, nós sabemos que os livros de reis e os livros de crônicas contam as histórias dos reis. 2 Crônicas capítulo 7, nós vamos ler o verso 4, o 5 e o 12. 2 Crônicas 7, 4, 5 e o 12. Agora nós estamos falando do templo. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão, em sacrifício, olha, ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Negócio inimaginável, né, gente? Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo a Deus. Olha o 12. E o Senhor apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Deus falou isso para ele.
Irmão, é lógico. Se eu quero algo que eu nunca tive, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Estava faltando a glória de Deus sobre aquele lugar. Os reis não tinham conseguido até aquele momento fazer alguma coisa. Salomão entendeu isso. Eu preciso fazer algo que nenhum outro rei fez, para que eu possa ter aquilo que Deus ainda não nos deu. De fato foi o que ele conseguiu. Então no começo do reinado ele entrega 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos. Aí a grande obra do seu reino é o templo, chamado Templo de Salomão, o mais famoso, que tem um muro lá, né? Até hoje o Muro das Lamentações é a base, um pedaço do templo que ficou, que sobrou. Aí ele oferece 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Tem alguma coisa aí que nós não estamos entendendo. O que é que nós queremos como igreja para essa cidade? O que é que você quer para a sua vida? Eu quero chegar nisso, eu quero alcançar aquilo. Ok? É algo que você ainda não alcançou? É algo que ainda não aconteceu na sua vida? Vamos seguir o exemplo de Salomão? Acho que está na hora de fazer aquilo que você nunca fez. Irmão, eu nunca na minha vida vim descalço para a igreja. Nunca fiz isso. Só fiz porque o Senhor falou. E na hora que o Senhor estava falando, né, conosco, na hora me veio, pai, mas tua casa, né, a reverência. E na hora já me veio na mente, vocês sabem disso, gente. O diabo, quando quer usar alguém, porque o diabo tem poder também, viu, gente? O mundo jaz o maligno. Ele tem tanto poder que quando ele foi tentar Jesus, ele falou para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Porque de fato ele tem o poder mesmo. Só que quando ele quer usar alguém, quer mostrar para a pessoa que ele tem poder, o que ele faz? Você vai ter que fazer um negócio aí, acho que você nunca fez. É o que o diabo faz. Você vai lá no cemitério, vai comer carne de defunto. Você vai lá no cemitério 7 noites, vai fazer não sei o que, tal ritual lá, você vai ter que fazer isso. O Senhor só me pediu para vir descalço em sinal de humilhação. Só isso, irmão. Só isso. Se eu quero algo para a igreja que nunca aconteceu, eu vou precisar começar a fazer coisas que ninguém fez. Não sei se alguém já fez. Eu estou dizendo que eu nunca fiz. O que é que você nunca fez para o Senhor? Porque eu sei e você sabe o que nós já fizemos. E muitas vezes o que não fizemos, que deveríamos fazer. O que é? Fica aí a pergunta. Salomão é um belo exemplo, o homem mais rico, mais bem sucedido, mas não foi à toa, né, gente? A primeira pergunta é como nós temos começado as coisas. Tem um novo tempo, vamos começar um novo tempo. Como nós começamos? Então primeiro nós começamos com um jejum de 3 dias absoluto. Muitos nunca fizeram. Agora estamos aí nos 12 dias de jejum, pelo menos de 15 horas. Muitos nunca fizeram isso. O Senhor me deu outras direções para esse ano, só que vai ser com calma, não vou chegar e falar tudo de uma vez. Quando chegar a hora, nós vamos falando. São coisas que ainda nós não fizemos. Tenha certeza disso. Primeiro é o que nós estamos fazendo para começar. Agora vem o que nós estamos fazendo para manter. Como é que nós estamos mantendo a nossa vida com Deus? Porque primeiro foi o começo do reinado, depois foi a consagração do templo. O reinado já estava acontecendo. Então aí Salomão foi lá e surpreendeu mais ainda. O começo do reinado foi 1000, depois passou de 100.000, né? Na sequência. Quais são os nossos sacrifícios diários? Eu citei alguns, vou citar alguns, mas eu sei que são muitos, né? São muitos, muito mais do que isso. Eu vou citar alguns aqui. Aquilo que o Senhor colocou, né, para que nós possamos lembrar nesse tempo. Primeiro, o sacrifício dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Eu preciso sacrificar os meus pensamentos, os meus desejos em prol daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não é nem para sacrificar pelos outros, é para sacrificar para você mesmo. Leia comigo 2 textos, 2 Coríntios 10:5
e 1 Coríntios 9, 27. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esmurrar o corpo. O primeiro texto fala sobre levar o pensamento cativo, ou seja, prender o seu pensamento. Levar, então veja, quem leva somos nós. Para onde? Para Cristo. Prender aonde? Em Cristo. Meu irmão, para de pensar mal. Para de pensar mal. Leve o teu pensamento para Cristo. Prende esse pensamento mal nele. Deixa ele cativo lá. É você que está levando, é você que deve levar. Eu preciso controlar esse pensamento em Cristo. Mas quem tem que tomar essa decisão sou eu. É o sacrifício do meu pensamento mal. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, esmurro a minha carne. Ele está dizendo, é os meus desejos. Estou esmurrando os meus desejos. Sabe para quê? Porque eu sou cristão, eu sou de Deus, eu falo de Jesus, eu não quero ser reprovado por isso. Se eu falo de Jesus, eu preciso mostrar para os outros, eu estou esmurrando o meu desejo, eu estou esmurrando a minha carne. Irmão, irmã, não é alisar, é esmurrar, você está entendendo? Porque muitas vezes quando eu fico aquele pensamento, aquela coisa, daqui a pouco você está alisando um desejo, alisando um pensamento. É esmurrar, e isso é sacrifício. Se abster, isso é sacrifício. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Dê prioridade ao que Deus tem para a sua vida, ao que Deus disse, e não aquilo que você sente. Cuidado com aquilo que você sente. Cuidado. Seus desejos, seus sentimentos oscilam. Uma hora está tudo certo, uma hora está tudo bem, uma hora está mais ou menos. Agora presta atenção. A palavra de Deus para a sua vida não muda. É a mesma sempre, não muda. Por isso que se eu viver pelos meus desejos, pelas minhas emoções, eu vou perder aquilo que Deus tem para mim. Fala o seguinte, meu irmão. Esmurra a pessoa que está perto de você aí. Estou brincando. Tem gente louca para fazer isso, né? Faz isso não, irmão. Faz isso não. É para esmurrar você mesmo. Não pense mal. Para de pensar mal. Isso não vai dar certo. Eu não estou falando de pensamento positivo não, tá, gente? Porque eu sei que pensamento positivo é simplesmente lutar contra uma coisa que é inevitável. Mas eu não estou falando disso. Você vai pensar mal, mas pega esse pensamento e coloca no Senhor. Coloca em Cristo. Um outro sacrifício. Esse é difícil, hein, gente? Principalmente para nós, pastores, né? Pessoas que gostam de falar. É o sacrifício de falar. Tiago 1,19. Leia comigo. Tiago 1,19. Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Tardios para irar-se. Olha que ele está jogando uma coisa ou outra aqui, né? Então se você fala muito, você vai ficar mais nervoso. Fica calmo, escuta mais, ouça mais. O sacrifício de falar é basicamente o sacrifício de falar apenas o necessário. O ditado diz que o peixe morre. O peixe morre, gente. O peixe morre pela boca. O crente também. O crente também anda morrendo pela boca. O quê? Irmão falou isso mesmo? Cristão falou isso mesmo? Já está morrendo pela boca. O peixe morre pela boca. Fale menos, peque menos.
Quem fala menos vai pecar menos. Cuidado. Ouça mais, logo aprenda mais. Quem fala muito aprende pouco. Quem ouve muito aprende muito. Cuidado. Hoje nós temos uma falsa ideia da igreja acolhedora. Você vai ver aí na internet, a igreja é acolhedora. A igreja sempre é e sempre será acolhedora, mas cuidado, cuidado, porque acolhimento é amor. Concorda comigo, gente? Quando você acolhe alguém, você está amando. Até aqui está tudo certo. Só que amor de verdade é correção. Viu? Amor de verdade é correção. Se eu falar que a igreja é acolhedora, que a igreja é amor e parar por aí, está errado. Irmão, é impossível você vir para a igreja perfeito. Se você veio para a igreja é porque você é imperfeito. Se nós estamos aqui é porque somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, precisamos ser corrigidos. E se somos corrigidos, é porque tem alguém que nos ama. O Senhor nos ama. Por isso Ele corrige. A falsa ideia da igreja, não, tem que abraçar. Presta atenção. Você não cresce num ambiente confortável. No ambiente confortável você incha, mas você não cresce. Presta atenção. No ambiente confortável não há evolução. No ambiente confortável há inércia. O ambiente confortável faz com que a minha mente fique travada, fique atrofiada. Faz isso, irmão, faz isso. Eu lembro de um filme bem já mais antiguinho aí, mas é uma animação, não é um filme real. Teve uma catástrofe na Terra, de um robozinho, e a Terra virou um lixão, basicamente. Alguns só conseguiram ficar na Terra. O restante da população que conseguiu se salvar foram morar num outro planeta, não sei se na Lua, enfim, lugar aí, tecnológico. E aí nesse lugar era tudo tecnológico. As pessoas não andavam, elas andavam numa cadeira flutuante. Comia numa cadeira, a cadeira já deitava, ela não precisava nem sair da cadeira. Ela fazia todas as necessidades, era tudo ali na cadeira. É tudo tecnológico, limpava sozinho, aquela coisa toda e tal. Aí é engraçado que o filme era até um pouco meio preconceituoso, podemos dizer assim. Porque a hora que olhou, mostrou assim um monte de gordo na cadeira. Um monte de gordo sentado na cadeira assim. Falei, gente, mas isso aí não pode hoje em dia, pô. Se fosse hoje eu ia falar, ai que preconceito. Mas é isso. Se eu ficar num lugar extremamente confortável, o filme mostrava isso. A cadeira, ai tô com sede, aparecia um suco assim no braço da cadeira, um refrigerante, um negócio. O canudinho já vinha pertinho da boca assim, ó. Ambientes confortáveis não vão deixar você crescer. Por isso que a criança tem que cair, tem que bater a cabeça, a criança tem que se machucar, ela precisa entender que isso não dá, isso é crescimento, é experiência, isso é evolução. Quem nunca teve uma marca na testa, uma marca, um ponto que levou não sei na onde e tal. Eu lembro uma vez, gente, eu era tão terrível quando era criança, tão terrível. Uma vez eu lembro que eu bati, eu tinha essa marca aqui no meu nariz até uns 16, 17 anos por aí. E eu, quando criança ainda, correndo dentro de casa. Naquela época o chão era de... Que chão, esqueci como é que fala, que passava aquela ardósia, né, que falam, liso. Às vezes era verde, vermelho, né, aquela cera que o pessoal usava muito. E aquilo quando limpava ficava um sabão, né, gente. Aí eu correndo e derrubando tudo, enfim, pisei num tapete lá, o tapete foi, eu dei de cara numa quina de uma cama de madeira. Eu sei que aquilo virou um sangue assim. Eu lembro de essa vez. Numa outra vez, eu num parquinho da escola, brincando e tal, eu louco de tudo, fazendo aquele balanço, queria fazer o balanço, fazer assim, ó. Aí eu não consegui, mas tá bom, não vai ficar assim, vai ser, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu tava lá em cima, assim, eu pulei do balanço. Caí no chão, caí dando risada, né? Na hora o balanço veio na minha nuca aqui, ó. Gente, aquilo foi um regaço, sei lá quantos pontos eu levei na cabeça aquela vez.
Eu só lembro assim, a galera me pegando assim da escola, me carregando assim, meio deitado, com a cabeça embaixo da pia, assim, e sangueira para todo lado. Foi a primeira vez que eu fiquei no hospital um tempinho. Demais, gente, demais. Lembro de ter mordido pessoa, criança na escola, ter machucado a pessoa, de morder mesmo, gente. Terrível, gente, terrível. Cada experiência. Eu só fiquei sabendo que não pode fazer essas coisas porque eu vivi. E isso é crescimento, irmão. Isso é crescimento. Algumas coisas você só sabe porque você passou. E se você não tivesse passado, meu irmão, você infelizmente estava aí. O que eu faço? Onde eu vou? Não, irmão. Vamos viver. Vamos sair para a rua. Vamos sair para a rua. Ambiente confortável não tem crescimento. Não tem jeito. A verdade é que o Senhor vai te levar a caminhar com pessoas que te empurram para algo desconfortável. Muitas vezes com palavras duras. Mas Deus vai fazer questão de colocar você com pessoas que vão te confrontar. Pode esperar. Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Opa, então é de Deus. Está desconfortável, irmão? Então é de Deus, é para você crescer. Ele vai colocar você do lado então de pessoas que estão sempre te empurrando, parece um buraco. Tem um buraco. Agora, se você está andando com gente, ai, como é bom, ai, que maravilha, ai, que dá tudo certo, ai, que tudo bem, mas sai fora, que isso aí não é de Deus não. Pessoa chegada mesmo, vai te empurrar para um desafio, vai para o desafio, às vezes até com palavras duras, mas vai para o desafio. A vida pastoral, gente, é assim, a pessoa se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta. Porque assim, se aproxima, tudo bem, aí vem o pastor e cajado, aí ela se afasta. Aí daqui a pouco eu preciso falar com o pastor, aí fala com o pastor, que legal, desenvolve de novo um relacionamento, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco vem cajado. Por quê? A vida pastoral é essa, irmão. Eu vou confrontar sempre quando eu perceber que precisa. Porque eu sou assim e acontece isso comigo também. Ou você acha que eu vou lá na reunião de pastores? Tem líder, né? Todo pastor tem um líder. Aí eu sento lá, eu já falei para alguns irmãos aqui. Gente, vocês não sabem o quanto eu sou cobrado de algumas coisas que vocês não estão fazendo. Às vezes eu falo para eles aqui. Desconforto, gente. Eu vou para uma reunião, às vezes sabendo de que eu estou com um negócio errado, que era para ter feito, não fiz, não está acontecendo, e eu não sei o que eu vou falar. Desconforto. Aí você fala, eu queria viver paz, eu queria viver em paz. Não queira, porque senão você não cresce, não evolui. Eu falei aqui, num dos dias da oração, que todo crescimento gera incômodo. O diabo vai fazer de tudo para que você viva uma vida confortável, para que você fique bem. Porque quando você nasce, tudo bem, é uma criança, um bebê. Quando você morre, morreu. Agora cresce para você ver. Se torna um cristão verdadeiro para você ver. Começa a ter experiência com Deus para você ver como você vai incomodar. Começa a orar, começa a buscar, começa a fazer por onde. Aí você vai começar, aí o diabo vai ficar louco com você. Daqui a pouco vai começar a aparecer gente diferente. Então, meu irmão, segura a tua boca, aprenda. Se está desconfortável, ótimo. Diga isso, ótimo, obrigado Senhor, que o Senhor está me fazendo crescer. Eu duvido que tenha alguém aqui que não passou um perrengue para construir alguma coisa na vida. Eu vou construir a minha casa. Irmão, você acha que não teve trabalho? Não teve problema? Por mais perfeito que tenha sido, teve problema. Porque tudo que se constrói, irmão, é desconfortável. Até que isso esteja pronto, meu Deus, quanto tempo vai passar de dor de cabeça, de situações onde você vai ficar triste, e daqui a pouco você comemora, daqui a pouco fica triste de novo. Gente, incômodo. Não fique nesse ambiente. Deixa Deus te levar para um ambiente desconfortável, mas Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias. Oh, aleluia. Esse é o sacrifício de falar. Fala para a pessoa que está perto de você aí, fica quieto, viu?
um outro sacrifício. Esse eu não vou ler, eu lembro do texto, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas eu lembro do texto, da multiplicação de pães e peixes. Alguém fez o sacrifício de entregar naquele momento. O Senhor tinha uma missão, que era alimentar uma multidão. Alguém precisava entregar. Quem? Aí apareceu um menino, 5 pães, 2 peixes, e daqueles 5 pães, 2 peixes, o Senhor multiplica e alimenta toda a multidão. A pergunta é: o que é que você tem? Você está disposto a sacrificar, a entregar, ou você está de fato querendo reter, ficar para você? Pastor, eu tenho um restinho de força, eu tenho um restinho de esperança. Pastor, está só o pó. Olha, se tiver alguma coisa é bem pouco. Entrega. Eu vou falar mais claramente o que eu quero dizer com isso. A maioria das pessoas, quando está fraca, ou seja, tem um restinho de força nela só, o que ela faz? Ela se afasta de Deus, ela não se aproxima de Deus. Primeira coisa que ela faz é deixar de ir à igreja. Já falei isso aqui. Primeira coisa, se tem um restinho de força, vem aqui e entrega. Vem e entrega, faz esse sacrifício. Tem um restinho de alegria, vem aqui e entrega ao Senhor. Faz esse sacrifício. A palavra do Senhor diz: olha, façam prova de mim. Entreguem o que você tem. O que é que você tem? Nós falamos, da vida financeira, mas é em todas as áreas da vida. O que é que você tem para entregar? Eu lembro uma vez, logo quando nós chegamos aqui, eu tinha uma economia de quando eu e minha esposa saímos do nosso emprego para vir assumir a igreja. Aí a gente tinha uma economia lá, não era muita coisa, não era mesmo, mas a gente estava ali, temos alguma coisinha aí guardada e tal. E eu lembro que a gente ainda não tinha salas, ali no fundo. Eu já contei isso para alguns irmãos. Aí o Senhor falou com a gente, falou: Senhor, é tão pouco, entrega. Aí nós entregamos para poder começar a construir as 2 primeiras salas aqui embaixo. Era a economia que a gente tinha. Era pouco, mas é o que o Senhor falou: entrega. Isso eu digo, repito, na vida financeira, mas pode ser em qualquer outra área. O que é que você tem, irmão? Se tem um restinho de esperança, traga diante do Senhor. Entrega, faz esse sacrifício. Aquele menino fez talvez o maior sacrifício da história, porque era 5 pães e 2 peixes que alimentou uma multidão. Acho que nem ele imaginava que aquele restinho que ele tinha daria para tanta gente. Irmão, às vezes o restinho que você tem vai fazer a diferença nas mãos do Senhor, viu? E você pode sair espantado com aquilo que Deus vai fazer. Oh, aleluia. O outro sacrifício que nós temos que fazer está lá em Mateus 26:40. Diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou Jesus a Pedro. O que Jesus está dizendo? Gente, vocês não conseguem sacrificar 1 hora comigo em oração? 1 horinha? 1 horinha, Jesus está falando. Vocês são discípulos, vocês são servos, vocês são de Deus, vocês são cristãos. Eu preciso me sacrificar para orar. Eu preciso ter a oração como um sacrifício na minha vida. Eu fico até pensando, estava pensando seriamente em criar um grupo de oração aqui na igreja, a gente vir determinado, mas eu fica aquele negócio: vou criar mais um, será que o povo vem? Será que... Eu sei como é que vai ser, gente. No começo vai vir, daqui a pouco vai diminuindo, porque sacrifício gera muito incômodo. Muito incômodo. Não, para mim dá, para mim vai dar certo. No primeiro comecinho, nossa, que alegria. Depois é assim. Sacrifício de orar. Eu falo para você, você quer fazer uma oração, dedicar uma oração a Deus mesmo? Começa assim. Eu sei que você de repente vai ter o seu horário lá, o seu momento, tudo bem, certinho, mas você quer falar assim: não, Senhor, eu preciso mudar minha rotina de oração, e você não sabe como?
escolha o pior horário. Não vai no melhor não, vai no pior. Qual é o horário que você está mais assim, que você fala, não, esse... Vai. Por isso que a gente fala da oração da madrugada, né? Às 3 horas da manhã, por exemplo, é o horário que seu sono está no topo já entrou naquele sono profundo. Aí, opa, acordar para orar. É sacrifício, hein, gente? Sacrifício. O Senhor recebe, viu? E se tiver frio ainda, recebe mais ainda, viu, irmão? A fila diminui um pouquinho mais, se tiver dia de frio. Se tiver dia de frio, 2 palavrinhas que você falar vai chegar no ouvido de Deus assim rapidinho. Estou brincando. É para você entender. Uma vez eu falei até para um jovem, né? Que a gente tinha um grupo de oração de sábado de manhã, bem cedinho. E aí ele dormiu lá na oração. A gente saiu, fomos todo mundo embora. Estava na porta esperando. Falou, esse irmão aí tá orando hoje, hein, velho? Olha, jovem, né? Já estava zoando ele já. Estava lá brincando. Falou, pelo amor de Deus, olha o cara. Aí fomos lá, o cara dormindo na cadeira. Ah, por quê, né, gente? Nossa, já dele aquele tapa, sabe? Na época do pedala, né? Pá, o cara dormindo, ajoelhado, já tomou uma na cabeça. Ô, mano, que é isso? Você vem aqui na igreja pra dormir, pô? Que é isso? Aí esse cara é zoado até hoje. Daquele. Ixi, já era. Tá zoando até hoje. Mas eu cheguei para ele depois e falei assim, meu irmão, são 6 da manhã quando nós terminamos a oração. 6 da manhã. A gente saía dali para ir para a escola. 7h30, né? Eu de bicicleta, o outro a pé, não sei o que e tal. Até chegar na escola dava certinho o horário. Mas ele não aguentou. Eu falei, irmão, fica tranquilo. No outro dia você vem, ora aqui, mas o Senhor recebeu o teu sacrifício, irmão. Fica em paz. O Senhor recebeu o teu sacrifício. Porque você veio aqui com a gente. Nós estávamos em 4 só. Só 4. Os 3 ali. E falar para você que os 3 que oraram também, né? Aquela luta, né, irmão? Dorme, acorda, ora, dorme, acorda, ora, e assim vai. É que ele não aguentou mesmo. Mas Deus recebe, faz isso. Faça o seu sacrifício de orar. Você quer mudar a tua vida, começa fazendo aquilo que você nunca fez. Louvado seja o Senhor. O sacrifício de jejuar. 2 Coríntios capítulo 6, versos 4 e 5. Diz assim: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Paulo dizendo, olha, você quer receber o máximo do Senhor? Se prepara para isso aí, ó. Se prepara para isso aí. Jejum. A dor de cabeça, a dor no estômago, a dor nas pernas, a tontura, meu Deus, meu corpo não vai suportar. Irmão, esse é o teu sacrifício de jejum. É o que a gente faz pelo Senhor. E o último sacrifício, que eu julgo pelo tempo que nós estamos vivendo, é talvez o mais difícil de todos. Marcos capítulo 10, verso 47. Depois nós vamos ler o Marcos também, capítulo 5, verso 27. Marcos 10, 47 diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora o Marcos 5, 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Esse é o sacrifício de esperar. O mais difícil do nosso tempo. Esperar a hora certa. O cego só gritou quando ouviu que era Jesus. Espera, Jesus, espera. Não grita antes, não. Não grita antes do tempo, espera. A mulher do fluxo do sangue, quando ouviu que era Jesus, opa, agora sim eu vou investir tudo. Vou entrar onde eu não era para eu entrar. Vou fazer o que tem que ser feito. Espera a hora certa. Somente quando ele chegar, faça o que tem que fazer. Grite, esperneie, pule, esbraveje, porque senão você vai passar vergonha. Não vai adiantar nada. Ansiosos, impacientes, são aquelas pessoas
que sempre tem a percepção de que Deus não fez tudo o que podia fazer por elas. E é o que o diabo tem trabalhado no nosso tempo. As novas doenças, né? Tem a crise disso, crise daquilo, síndrome disso, síndrome daquilo. Entre elas está a crise de ansiedade. Os ansiosos, os impacientes, logo não conseguem ser gratos. Por quê? Porque entende que Deus não fez tudo ainda. Está faltando alguma coisa. Não aconteceu. O ditado diz: o apressado come. É isso. O ansioso é isso aí. Quando ele se alimenta, fala: não está bom não. Não era isso que eu queria, mas também não esperou. Não era isso que minha vida não era essa vida. Minha vida não está legal. Opa, sacrifício de esperar. Sua vida está em Deus? Espere em Deus. Uma hora ele vai passar e você vai poder levantar a mão e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma hora você vai poder fazer como ele fez. Cuidado, porque a ingratidão, ela gera ansiedade. Não, Deus não fez para mim tudo ainda. Não, Deus ainda não operou. Não, Deus não está fazendo por mim. Deus não está fazendo o que eu queria. Não está acontecendo o que eu queria. Calma, espera. Gente, esperar é um sacrifício. Entendam que o sacrifício sempre é feito quando se busca algo maior. Você quer continuar na vida medíocre? Medíocre, ou seja, mediana. Continua, irmão, falando as mesmas coisas, conhecendo as mesmas coisas, fazendo a mesma oraçãozinha. Pode ficar. Não faz sacrifício nenhum. Fica aí. E fique, olha, eu dou até mais uma notícia até boa para você. Se você continuar nessa vida, o diabo não vai te incomodar também. Então é uma notícia boa. Se você quiser, é isso aí. Você pode até ir lá no inferno, andar lá, falar com o diabo. O diabo vai falar: opa, não mexo com você não, que nós estamos acordados. Estamos aqui. Estamos fechados junto aí. O diabo não vai te incomodar. Fica aí, nessa vida assim, fica tranquilo. Só que você está numa roleta russa, como dizem. Pode ser que chegue naquele grande dia e o Senhor fala: felizmente não vai dar. Felizmente não vai dar não. Porque o sacrifício, Jesus falando para você, o sacrifício que eu entreguei para você é maior. Foi maior. Não é obrigado você fazer o que Jesus fez, até porque você não iria conseguir. Mas o mínimo, né, gente? O mínimo. E não é sacrifício simplesmente por fazer, é ato de gratidão. O maior sacrifício que a história da humanidade já viu chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo buscava algo maior. Quando ele diz para os fariseus: o que é que você veio fazer? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que todos sejam salvos. Jesus tinha algo maior em mente. Logo, ele tinha que fazer algo grande, né, gente? Deus já deixou bem claro. Qual foi o algo grande? Infelizmente eu vou ter que me entregar. Ele nos deixou esse recado. Você quer alguma coisa? Vai ter que se entregar. Irmão, irmã, não pense que isso é conversa só de reino espiritual, não. Mas você é testemunha de tudo que você precisa conquistar nessa vida material. Você não consegue se você não se sacrificar. Eu quero ficar forte. Faz exercício, fecha a boca. Todo mundo está comendo, você não pode comer. Está todo mundo dormindo, você está fazendo exercício. Não é assim? Jesus deixou bem claro. Uma coisa que nós hoje está todo mundo descobrindo. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero não sei o quê, eu quero isso. Então vai, organiza, vai, priva, vai, guarda, vai, sacrifica. Mas Jesus já estava dizendo, é assim que funciona. Leia comigo Isaías 53. Nós vamos ler do verso 2 até o 5. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens,
um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós não o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido. Nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse é o sacrifício do Senhor. Irmão, o teu sacrifício não será legal, não será bonito, não será, muitas vezes rejeitado por pessoas, com julgamento de pessoas. Teu sacrifício vai passar por isso, porque o de Jesus passou. Vai eu ser que esse negócio de fanatismo de ficar sem comer, vai eu ser que esse negócio de só sabe orar, toda hora que eu quero falar com você, você está orando. Que negócio é esse, mano? O pastor está doido, andando descalço aí, está parecendo um doido aí, sem rumo. Irmão, o sacrifício de Jesus foi isso aí. Está lá Jesus morrendo na cruz, nem beleza, nem formosura, afligido, amassado. Irmão, sacrifício geralmente não traz beleza nenhuma, pelo contrário, traz o que nós chamamos de rejeição. Muita gente vai rejeitar. Não era esse aí o poderoso que fazia milagre? Não era esse aí o rei dos judeus? Olha onde ele está, olha o jeito que ele está. Não é esse aí o crente? Não é esse aí o fanático, o que ora, o que vai na igreja? Não é esse aí? Sacrifício, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, não será coisa das mais maravilhosas. Mas qual é o resultado de tudo isso? Oh, aleluia! Texto de 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas entreguem-se à medida que participamos do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Esse é o resultado de Jesus em nós. Você pode até sofrer, mas esse sofrimento está glorificando a Ele. Ele está dizendo aqui: não se surpreendam, um fogo vai aparecer para prová-los, aleluia, exultem, porque da mesma forma como Cristo morreu na cruz, a glória que foi revelada a Ele será revelada a nós. Oh, louvado seja o Senhor. O que o Senhor nos leva para esse tempo é para arrependimento, é para humilhação, é para oração, é para sacrifício. O último texto, 2 Crônicas capítulo 7, no verso 14, texto bem conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós estamos dizendo aqui sobre posicionamento, tá, gente? O meu povo, mas que povo é esse? Aquele que se chama pelo meu nome, que se posiciona. Não estamos falando de crentinho meia tigela, não. Não estamos falando de crente meia boca, de cristão meia boca. Estamos falando daqueles que se chamam pelo meu nome, que levam o meu nome aonde vão. É esse que o texto está dizendo. Se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor está dizendo para nós uma fórmula basicamente aqui: comece humilhando, vai orando, vai buscando a Deus,
E aí você entra em santidade, que é se afastar dos caminhos, dos maus caminhos. O Senhor vai começar a te ouvir. E não só te ouvir, te perdoar. E não só te perdoar, sarar a tua terra, sarar o teu arredor, sarar as pessoas ao teu lado. Oh, aleluia. A fórmula é a seguinte: se sacrifique e se humilhe. Se sacrifique e ore. Se sacrifique e busque a minha face. Se sacrifique, se afaste dos maus caminhos. É isso, gente. Porque nada disso aqui se faz tranquilamente. Tudo isso aqui você vai ter que deixar alguma coisa de lado para poder executar o que o Senhor está falando. Tudo. Vai se humilhar, óbvio, você vai ter que deixar alguma coisa de lado. Vai orar, vai ter que deixar alguma coisa de lado para orar. Buscar o Senhor, vai ter que deixar alguma coisa para buscar a Deus. Eu sei lá o que é que você vai ter que deixar, mas uma coisa eu digo para você: será o teu sacrifício. Vamos colocar em pé, vamos orar, meus queridos. Pai, nós oramos ao Senhor. Nós oramos ao Senhor como igreja. Renovamos aqui nessa noite, Pai, o nosso compromisso contigo de te buscar. O nosso compromisso de te buscar, meu Pai. Meu Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor e nos compromissamos, Pai, em nos sacrificar por Ti, Pai, por aquilo que o Senhor tem de grande para nós. Aquilo que o Senhor tem é grande, nós sabemos disso, e por isso nós nos sacrificamos, ó Deus. Eu oro, Espírito Santo, para que as mentes, todos que aqui estão, sejam esclarecidas. Mentes esclarecidas agora. O que é necessário ser feito, meu irmão, minha irmã. O que é necessário para você fazer, meu irmão, minha irmã. O que é preciso. Deixa o Espírito Santo agora falar ao teu coração. O que é que você ainda não fez e precisa ser feito? O que é que você tem buscado que você ainda não alcançou? O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: você precisa fazer o que você ainda não fez. Trabalha, Senhor, nas mentes nessa noite. Trabalha, Senhor, nas mentes nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Trabalha, meu Deus, os corações essa noite. Vai mudando, Senhor, os pensamentos. Vai mudando, Senhor, os pensamentos. Vai mudando, vai quebrando, Senhor, os paradigmas no coração. Vai tirando a mentira. Vai tirando a mentira, Pai, abrindo o caminho em nome de Jesus. Mente santa, mente sã. O que é que precisa ser feito, meu irmão, minha irmã? O que é que precisa ser feito? Brahmanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te fortalecer, mediante ao seu compromisso. Levanta, levanta, seja fortalecido. Você vai fazer um sacrifício e você vai ver que a força vai vir da onde você não achava que poderia vir.